Boa tarde, galera! Aqui quem fala é a Carol Maia. Boa tarde, pessoal! Eu sou a Brena Lacerda e você vai curtir mais um Falando Série. As melhores séries e filmes, todo domingo, 12:30, no Falando Série. Um oferecimento da Rede Cine Show. Apresentação Brena Lacerda e Carol Maia. Falando Série, seu programa aqui na Rádio Aldeia para se manter informado sobre os melhores filmes e séries de TV da atualidade. Aqui você encontra dicas, resenhas, opiniões e fica sabendo dos filmes em cartaz em primeiríssima mão. Tudo graças a uma super parceria com a Rede Cine Show, para você não perder absolutamente nada. Lembrando ainda que toda a programação da Rádio Aldeia pode ser acompanhada ao vivo pela internet. Basta acessar radioaldeiadaságuas.com.br e ficar ligado. Falando Série, um oferecimento da Rede Cine Show. Fica a dica! E no dia 18 de julho, nossos corações batem mais forte, pois o remake live action da Disney, O Rei Leão, volta aos telões. A gente não aguentava mais pela espera do clássico de 94, que eu preciso destacar aqui, foi o primeiro filme que eu assisti no cinema e me marcou muito. Esse filme realmente marcou toda a nossa geração, né, Carol? A história conta a trajetória de Simba, um leãozinho que já nasce com seu destino traçado, se tornar o rei da selva. Mas uma armadilha elaborada pelo seu próprio tio, o Scar, faz com que Mufasa, o atual rei e pai de Simba, morra na tentativa de salvar o filhote. E aí a cena mais triste do mundo, né? Consumido pela culpa da morte do pai, o Simba foge do reino e no caminho encontra o suricate Timão e o javali Pumba. E juntos eles constroem uma forte amizade. Eles passam por altas aventuras e nos ensinam um dos melhores lemas da vida. Hakuna Matata. É lindo dizer. Hakuna Matata. Sim, vai entender. Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata. O filme estreia na Rede Cine Show no dia 18 de julho e você encontra mais informações em cineshow.com.br. Anota aí na agenda e não perca! Fica a dica! Filmes, seriados, lançamentos e dicas. Falando Série, um oferecimento da Rede Cine Show. Carol, você já assistiu algum filme que você achava que sabia o que estava rolando, mas no final não era nada daquilo? Nossa, Brena, sim. A gente acha que a história tá indo por um caminho e aí a gente descobre que estava sendo enganado o tempo todo. Muito real, Carol, Demais. muito real. Eu fico imaginando os produtores desses filmes pensando em como eles vão deixar a gente com cara de bocó, né? De falta, né? Mas esse é o tema de hoje, galera. Se você, assim como a gente, também curte filmes que quebram expectativas, fique ligado nessa lista. Mas assim, a gente precisa avisar que essa não vai ser uma lista muito felizinha, não. A gente vai falar de filmes um pouquinho pesados pra quem realmente curte o gênero. Sim, eles quebram expectativas e algumas vezes também quebram o nosso sono, a nossa cabeça, o nosso coração, tudo junto. Outro aviso é que pra falar sobre como esses filmes vão contra o que a gente estava imaginando, a gente vai precisar dar bastante spoiler. Então fiquem avisados, tá bom? Agora que todos os avisos foram devidamente dados, tá na hora de contar pra vocês qual é o primeiro filme dessa lista. Os Outros, lançado em 2001, esse super sucesso protagonizado pela maravilhosa Nicole Kidman, ganhou o coração dos fãs de mistérios fantasmagóricos. O filme deixou todo mundo muito alucinado porque teve um final totalmente inesperado. É o seguinte, a história se passa na Inglaterra em 1945, logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial. A Nicole Kidman faz o papel da Grace, que é uma mãe que vive com os 2 filhos num casarão de campo na ilha de Jersey. O marido da Grace aparentemente foi pra guerra e os 3 esperam muito que ele volte logo. A Grace parece que tá sempre amedrontada, provavelmente por causa da guerra, né? E o fato dos 2 filhos dela, a Anne e o Nicholas, terem uma doença rara que torna ele sensível à luz,
não ajuda em nada também. Ela sempre deixa claro que eles podem morrer se eles forem expostos a muita luz. Então a fotografia do filme acaba sendo aquela coisa mais escura, o que traz ainda mais suspense para quem tá assistindo. Sim, pois é. Isso ajuda a construir o clima assustador do filme. Ela é toda cheia de regras na casa. Todas as salas têm que estar muito escuras, as cortinas fechadas e só uma lamparinazinha a óleo que pode ficar acesa. E nenhuma porta pode ser aberta antes que a última seja trancada. Tudo é trancado na casa dela. Sim, é legal que ela fica, tipo, abre uma porta e vai, tranca outra, tipo, é uma loucurada de abre e fecha a porta, porque não pode entrar um fiozinho de luz naquelas crianças. Pois é. E aí, numa manhã, como outra qualquer, 3 pessoas vêm se oferecer para trabalhar na casa da Grace. Aparentemente, respondendo ao anúncio que ela tinha feito. É uma senhora que passa a ser tipo uma governanta, um senhor que vira um faz-tudo, um jardineiro lá, e uma menina muda que ajuda com um pouquinho de tudo também. Eles são bem esquisitos, o que deixa a gente ainda mais desconfortável. Mas as coisas começam a esquentar mesmo quando a Anne, filha da Grace, começa a alegar que ela tem visto pessoas pela casa. Principalmente um menino que diz que a casa é dele e que a família tem que ir embora. Ninguém acredita nela de início, mas depois se torna evidente, até pra gente que tá assistindo, que ela tá realmente vendo aqueles fantasmas. E aí, eventualmente, as coisas vão ficando tão intensas que a própria Grace começa a ter essas experiências. Portas que ela acabou de trancar são abertas, o piano que ela estava tocando se fecha na mão dela, ela realmente começa a ficar com medo daquela situação. Daí a Anne começa a desenhar todo mundo que ela vê, incluindo uma senhora de olhos brancos que, segundo ela, fala com ela frequentemente. Gente, socorro! E aí, cara, do nada, o marido dela retorna. Todo mundo fica feliz, ele tá de volta, enfim. Mas dá pra ver que tem algo errado, sabe? Tipo, ele parece muito sofrido da guerra, muito angustiado. E parece muito que tem um segredo que a Anne quer contar pra ele, mas ela não pode. Só que ela acaba contando e aí ele vai embora. É insuportável o fato de que a gente não sabe o segredo naquela hora, mas o filme continua deixando a gente muito ansioso. Então as aparições na casa continuam e vão ficando cada vez mais fortes. Até que, mais pro final, na tentativa de investigar melhor as coisas, a Grace encontra uma foto que prova que... Pasmem vocês, os 3 empregados morreram, tipo, 80 anos atrás. E isso acontece na mesma hora que a Anne encontra os túmulos dos 3, ou seja, eles estavam mortos o tempo todo. E aí que a gente fica com medo real, tipo, o que tá acontecendo ali, meu Deus? E aí vem a cena que explode com a cabeça de todo mundo. Quando a Grace entra na casa, as crianças estão chorando de medo num canto. E no meio da sala, os fantasmas que a Anne via estão reunidos numa mesa. E aí a senhorinha de olhos brancos que ela via tá tentando se comunicar com ela, escrevendo tudo que ela fala. Gente, eu arrepio só de lembrar. E o Nicholas tá lá, né, o irmãozinho. Não conta pra ela, ele não conta. E a Grace super apreensiva com toda aquela situação. Aí a Anne levanta e conta o tal segredo no ouvido da senhora. Aí a senhorinha me lança um... Com um travesseiro? Foi assim que ela matou vocês? E a gente fica... Quê? E aí que cai a ficha, tanto deles quanto a nossa. Tava todo mundo morto o tempo todo. Tipo, eles é que são os outros. Sim. Eles é que são os fantasmas. Mano, e aí é que eles se dão conta que o marido, o pai das crianças, morreu na guerra. E eles se lembram que no momento de desespero, por causa do medo dos nazistas, provavelmente, a Grace asfixiou as crianças com um travesseiro e depois se matou com a espingarda, cara. Muito louco, quebrou a expectativa de todo mundo na época. Verdade, Brena, foi um filme muito doido, mas também muito bom de assistir, né? Agora, o segundo filme na nossa lista é um pouco mais leve, mas não menos surpreendente. Quem aí já assistiu Lembranças com Robert Pattinson? Ai, meu coraçãozinho, não aguento. Lembranças faz você se apaixonar pelos personagens e pelas suas histórias, que são tão carregadas de emoção. O filme conta a história do Tyler, um rapaz de 22 anos que tem uma relação bem conturbada com o pai, que é rico e só pensa em trabalho. O irmão mais velho do Tyler cometeu suicídio quando ele tinha essa mesma idade, 22 anos. E a irmã mais nova dele sofre um bullying tremendo na escola.
Então, assim, o Tyler, ele tem seus motivos pra ser meio revoltado, né? Mas aí ele conhece uma menina, eles se apaixonam, terminam, ficam juntos de novo. É uma história de amor bem comunzinha, mas gostosa de assistir. O filme envolve superação, drama familiar, um monte de coisa. Você torce muito para as coisas ficarem bem para todo mundo, porque eles merecem muito. Sim, verdade. Ele batalha muito pro pai dele prestar mais atenção na irmãzinha dele, batalha muito pra ficar com aquela menina, pra dar tudo certo, e dá tudo muito certo, mas pro final do filme. Ele até começa a trabalhar na empresa do pai dele. Mas aí você me pergunta, então, por que lembranças quebra com a expectativa das pessoas? Brena? Por que será? Sabe por quê? Porque o filme não acaba ali, com tudo dando certo. O filme continua, e sabe o que acontece? Tá indo tudo bem, o pai do Tyler vai levar a filha na escola, o Tyler fica no escritório. Aí ele tá lá, todo contemplativo na janela da empresa, né? Contemplando o fato de que tá dando tudo certo. E a cena vai abrindo. A cena vai abrindo, vai abrindo. E quando a gente vê, ele tá nas Torres Gêmeas. A cena pula, então, pra professora da menina escrevendo a data no quadro. E que dia que é? Que dia que é? 11 de setembro de 2001. Essa cena exige um palavrão, mas eu vou me segurar. Porque depois de tudo que o cara passou, ele morre no atentado das Torres Gêmeas. Quem foi que teve uma ideia dessa? Quem que é cruel assim? Cara, eu jamais poderia imaginar esse final, jamais. Eu fiquei um tempo olhando pra tela, sentindo tudo aquilo. Esse final traumatizou muita gente, né? Tem gente que não gosta nem de falar desse filme, porque ele foi realmente muito inesperado. Eles construíram toda aquela narrativa, todo um final feliz pra depois matar o cara, mano. Ninguém superou. Nossa, eu já quero até mudar de assunto, sabe? Porque olha... Vamos mudar de assunto. Pois Mas é. é um filme excelente, assistam. É muito bom, é só os últimos 2 minutos do filme que matam a gente, mas tudo bem. Bom, o terceiro filme da lista é 500 Dias com Ela. Esse quebra bem as nossas expectativas, não por causa de um final surpreendente nem nada, mas porque ele desafia aquela ideia de que as pessoas são obrigadas a gostar de quem gosta delas. O filme conta a história do Tom, um rapaz bonzinho, bacana e doido pra achar o amor da vida dele. O Tom conhece a Summer, que é uma moça linda, engraçada, um espírito super livre. Ele se apaixona por ela, tipo, muito rápido. E no início parece que ela corresponde, mas assim, sempre deixando muito claro que ela não acredita em relacionamentos e que ela não tá interessada em começar um relacionamento. Eles se divertem juntos, fazem muitas coisas legais e ele começa a planejar uma vida inteira com ela. Tipo, ele tá muito apaixonado. Só que ela não. E aí, eles se afastam e ele fica extremamente mal. O Tom cria muita expectativa em torno de tudo, sabe? É muito importante também lembrar que a história ela é contada pela perspectiva do Tom. O que fez muita gente ter raiva da Summer por um tempão. Sim. Mas se você assistir o filme de forma crítica, você vai ver que ela não fez nada demais. Eles se divertiram, ela não mentiu pra ele, ela só não se apaixonou por ele, é direito dela. E o que deixa o povo mais bolado é que depois deles pararem de se ver, ela vai lá, se apaixona por um outro cara e fica noiva dele. O que quebra mais uma expectativa, a expectativa da própria Summer, que eles não acreditavam em relacionamento. E aí a moral da história não é que não existe amor ou não existe relacionamento, que não valem a pena, etc. Mas é que o amor vai chegar na hora certa e que nem sempre a gente vai amar de volta quem ama da gente, né? E vice-versa. Gente, que o amor vai chegar ou ele não vai, e que se ele não chegar também tá tudo bem. Tudo bem. Né, gente? A vida não é só isso, não. E eu precisei amadurecer muito pra entender qual era a da Summer, sabe? Hoje em dia faz todo sentido pra mim. A gente precisa de mais filmes assim pra quebrar as expectativas dessa sociedade, né? Sim. Eu acho que as crianças precisam assistir esses filmes, porque se a gente... amo Disney demais, mas se a gente crescer só influenciado pela Disney e pelas comédias românticas, a gente vai se ferrar e sofrer muito nessa A vida. vida não é essa coisinha perfeitinha que muita comédia romântica passa pra gente, né? Pois Muito é. mais, o buraco é mais embaixo. Mas vamos pro nosso próximo filme que quebra expectativas. A Órfã. Gente, A Órfã é muito bizarro. Tipo, um casal já tem 2 filhos, inclusive a mais nova é surda. E aí a mulher tá grávida, mas ela tem um aborto espontâneo bem no finalzinho da gravidez. Eles ficam muito, muito deprimidos, mas depois de um tempo eles decidem adotar mais uma criança. E eles acham que isso pode ser uma coisa boa, sei lá, dar aquele amor todo pra uma criança que precisa ser amada.
Daí eles visitam um orfanato, conversam com várias crianças e aí encontram a Esther. Uma menininha russa, vestida igual uma bonequinha, que além de ser adorável, ela demonstra ter muita personalidade e muita maturidade para a idade dela. Eles decidem que vão adotar ela, a menina é uma fofa. Até tenta aprender língua de sinais para falar com a irmãzinha mais nova, só que logo as coisas começam a ficar meio estranhas. Primeiro que ela só aceita usar aqueles vestidos com uma gargantilha no pescoço e uma pulseira em cada braço. Ela faz de tudo pra agradar o pai, mas parece que ela tenta alfinetar a mãe várias vezes, né? E tem o filho mais velho do casal que não gosta nem um pouquinho dela, aí ela também não gosta dele e a guerra tá instaurada. Pequenos acidentes começam a acontecer com outras crianças, geralmente os que mexeram com ela na escola. E aí o próprio irmão adotivo acaba se machucando feio. Acontece tanta coisa que a mãe fica convencida de que é Esther mesmo que tá fazendo aquilo. Só que o marido dela não acredita e ela acaba se passando de louca. E aí, como ela tem um histórico de alcoolismo, todo mundo acha que ela tá doida ou bebendo de novo, né? A menina mata até a irmã do orfanato lá, que foi lá falar com a família. Loucura. E tá tudo muito claro que ela é o mal encarnado, só que o pai não vê. O pai não enxerga isso. Ela faz de tudo para que a mãe pareça doida aos olhos do marido. E faz tudo também para parecer vítima, né? Tipo, a mãe puxa o braço dela de leve, aí de noite ela vai lá na garagem, enfia o braço numa ferramenta e quebra o próprio braço. Tudo pra fingir que foi a mãe, é bizarro. Cara, e aí a gente passa o filme todo criando teorias. Ah, ela é doida, ah, ela é um demônio. Mas o que ela realmente é chocou todo mundo. Eu não sei você, mas no meu grupo de amigos ninguém esperava isso. Conta logo, Brena! Tá preparada, Carol? Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Você tá preparada? Não sei. A Esther é adulta. Ela é adulta, anã e doida. Meu Deus, como assim, gente? Loucurada. A Esther é uma mulher de 33 anos com sérios problemas mentais que sofre de nanismo proporcional. Ela fez isso em diversas famílias, se fingiu de criança, tentou seduzir o pai, matou todo mundo, gente, na moral. Cara, esse final, inacreditável. Realmente ninguém esperava por aquilo. Mas por último, e não menos importante, a gente tem mais uma dica. É The Perfection, que foi lançado recentemente pela nossa menina Netflix. Então, gente, The Perfection é um filme que deixa a gente bem desconfortável. Nossa, bem desconfortável. Tem uma narrativa bastante perturbadora e agradou muita gente que é fã do gênero meio gore, meio trash. Sim, o filme é muito explícito. As cenas sexuais são explícitas, as cenas de violência e sangrentas também são. Então, não é pra quem tem estômago fraco, tá bom, gente? Bom, a protagonista do filme é a Charlotte, uma violoncelista muito talentosa que precisou abandonar a escola de música para cuidar da mãe doente dela. E aí a mãe dela morre e ela procura novamente os mentores depois de 10 anos afastada. E é óbvio que eles têm uma nova favorita a essa altura, né? É muito claro isso. Ela vai até a China para um evento reencontrar eles. E aí ela conhece a Lizzie, a nova protegida, e elas ficam amiguinhas, ficam bem íntimas e tal. E aí a Lizzie vai tirar umas férias de umas 2 semanas para descansar e conhecer mais o país. Ela chama a Charlotte para ir com ela e ela aceita. Aí no meio da viagem delas, numa dessas cidadezinhas muito feias da China, a Lizzie começa a passar um pouco mal e vai piorando gradativamente. Elas pegam um ônibus muito trem da morte pelo interior, indo pra alguma outra cidade. E a Lizzie começa a ficar muito mal, muito mal mesmo. Mano, e ela fica muito ruim. É agoniante ver toda aquela situação dela passando mal num lugar totalmente isolado e com gente que nem falava a língua dela, né? Aí elas estão lá no ônibus, no meio do nada, e ela pede pra parar porque ela tem que ir no banheiro e tá com medo de não conseguir se segurar. O pânico dela é muito real. E aí ela começa a achar que tá morrendo, fica apavorada e a gente sente tudo aquilo junto com ela. O tempo todo a Charlotte é a mais compreensiva das criaturas. Ela cuida mesmo da Lizzie, briga por ela e tal, mas é muito claro que tem algo muito errado acontecendo com a Lizzie. Daí elas são expulsas do ônibus porque o povo tá achando que pode ser contagioso. E aí o negócio fica muito sério. A Lizzie passa mal e aí tem uns insetos envolvidos.
Daí ela sente que tem bichos andando dentro da pele dela, tipo, é bizarro. E tanto a gente quanto a Charlotte conseguimos ver aqueles bichos, né? Daí de repente a mão dela tá lotada de inseto e aí a Charlotte, louca da cabeça, tira um facão da bolsa como se fosse a coisa mais normal do mundo e numa serenidade absurda pra aquela situação que tá rolando. Ela vai lá e diz pra Lizzie cortar a mão dela fora. Aí a menina vai lá e corta! Desculpa aí, gente, quem tá almoçando, foi mal. Mas é isso. E aí todas aquelas cenas começam a voltar e a mostrar pra gente que aquilo tudo foi uma armação da Charlotte. Que ela deu remédios que causam alucinações pra Lizzie. Que ela fingia que tava vendo os bichos pra Lizzie ficar desesperada. Foi tudo cuidadosamente planejado. Sim, daí esse arco se encerra e a gente vê a Lizzie de volta na escola de música contando tudo pros mentores dela. Eles acabam expulsando ela depois porque afinal ela não pode mais tocar, né? Daí, com a vida totalmente destruída, ela vai atrás da Charlotte, bate muito nela e leva ela no porta-malas de volta para a escola de música. E é aí que a nossa cabeça explode. Em meio a tudo que acontece, a Charlotte revela que fez tudo que ela fez para salvar a Lizzie. E a gente fica, oi, como é que você salva alguém cortando a mão? Eu, hein? E aí que os flashbacks nos mostram que o método para atingir a perfeição ensinado lá na escola contava com punições pelos erros cometidos pelas meninas. E as punições vinham em forma de uma série de abusos por parte dos mentores. Sim, os 10 anos que a Charlotte ficou afastada serviram para ela entender o abuso que ela viveu e planejar toda a vingança. Cara, explodiu demais na minha cabeça, só que não acaba por aí. Pois é, eles amarram a Charlotte e fazem ela tocar o violoncelo, alegando que se ela cometesse um errinho sequer, quem seria punida seria uma aluna de 12 anos recém-chegada na escola. Mano, daí ela erra, só que era um blefe e eles vão punir ela. E aí o mentor deixa 2 professores e a própria Lizzie a cargo de aplicar a punição. A Lizzie tá lá focada na vingança, com sangue nos olhos, fala que é ela que vai machucar a Charlotte, só que do nada os 2 professores caem duro no chão. E a gente descobre que a Lizzie tava do lado, era da Charlotte. E aí os flashbacks realmente nos mostram que após a Lizzie cortar a própria mão, as 2 garotas conversaram e a Charlotte fez ela entender o tipo de abuso que ela sofria. Olha as maritacas. E aí o que convenceu ela de fato foi eles terem expulsado ela. Daí as 2 planejam juntas como elas vão parar os mentores e se vingar. Cara, é um filmaço que te deixa desconfortável pra caramba, que te dá uma certa ansiedade, mas que vale a pena demais. Tá lá na Netflix, então não deixe de assistir. Tem muitos outros filmes que a gente poderia citar aqui, mas não dá tempo, né? Tipo Seven, Nossa, sim. Corra, que é com a mesma atriz de The Incrível, Perfection e tem uma vibe muito parecida. Garota Exemplar também deixa a gente bem chocado. Clássico. Tem também o Sexto Sentido, que tem um plot twist parecido com os outros. Tem o Grande Gatsby, que tem o Precisamos Falar sobre o Kevin, que quebra certas expectativas também sobre maternidade. Enfim, pra quem gosta desse tipo de filme, tem muita coisa boa por aí. E você, já teve as suas expectativas quebradas por algum filme? Conta pra gente na nossa página do Facebook ou pelo Instagram. E se você pegou o programa pela metade ou quer escutar de novo, basta acessar radioaldeiadaságuas.com.br e lá você encontra toda a nossa programação. O Falando Série é um oferecimento da rede Cine Show. Como sempre, foi um prazer apresentar um pouquinho desse mundo pra vocês. Um grande abraço e até a próxima. Falou, galera, beijo e até semana que vem. As férias de julho começou quente no Cine Show. Grande lançamento de Homem-Aranha, Longe de Casa, com Tom Holland e Samuel Jackson. Confira também o Rei Leão, uma das estreias mais aguardadas do ano. Tudo isso e muito mais você só encontra no Cine Show. Para curtir esses filmaços, compre o Cine Show Família. Ingressos válidos por 3 meses e para todos os filmes. Cine Show, um show de cinema.